Bem-vindos a mais um episódio do Como Maria, e essa é a nossa melhor parte. E eu gostaria que pudesse ser a sua melhor parte também do dia. Aqui o ambiente é totalmente preparado para que nós possamos compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas e, através das nossas vidas, poder tocar a sua, para você conseguir realmente estar nesse mover conosco, compartilhar dessa caminhada que é tão prazerosa. Apesar de muitas pessoas às vezes falar, não, tem que abdicar de muitas coisas, mas é um prazer quando você está servindo, quando você está fazendo parte do ministério de Jesus, que se torna algo que completa e me completa todas as vezes que eu posso participar, seja num serviço de culto, ou seja aqui compartilhando com vocês, ou falando de alguém, as experiências que Deus tem feito na minha vida, isso me enche o coração em poder fazer parte do que Ele tem feito na minha vida. E para quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro, bem-vindos. E ao meu lado tem a minha digníssima esposa, Miss Lena. Olá, pessoal. Ladinho, vamos para mais um episódio do Como Maria. E, de fato, fazer ou semear de alguma forma o bem através das obras que Deus ele designou para gente, ou sobre algo que Deus ele pediu, ou um direcionamento que ele nos dá, enche o coração, né, de alegria. Porque é aquela sensação de tipo, eu estou debaixo da vontade de Deus. E não tem lugar melhor para estar do que debaixo da vontade, do direcionamento de Deus, né? Eu concordo, porque muitas das vezes a gente se encontra perdido no mundo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E quando nós estamos dentro da graça, quando nós estamos dentro da dependência, é lógico que assim, é algo muito particular, né? Varia de pessoa para pessoa, o quanto você vai se aprofundar em Deus. Porque eu vi num culto recentemente que existem três tipos de pessoas, né? Tem aquelas que estão no mover ali, profetizando, declarando. Tem as pessoas que estão, né, ali admiradas com os milagres, com o que Deus tem feito na sua vida, mas falar, olha, aí é muito fundo pra mim, eu não vou até aí, mas é incrível o que Deus tem feito. E tem as que estão mais longe ainda criticando essas pessoas que estão no mover de Deus. Ah, mas tudo não pode, isso é ruim pra mim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de viver aquilo. Então esses três tipos de pessoas você encontra em várias passagens da Bíblia. Só que o mover, a transformação de Deus, pelo menos na minha vida, em toda a minha trajetória, ela veio do primeiro caso, que é quando a pessoa está entregue ali, ela está vivendo realmente o que Deus tem para a vida dela. E para essas pessoas é muito prazeroso. Você sente ali o tocar, você sente transformando, você vê a sua mudança. E para mim, não tem coisa melhor do que olhar para trás e ver o quanto Deus transformou. Olhar para trás e falar, cara, eu era aquele cara, hoje eu sou esse cara. Isso para mim não tem preço. Então, realmente, Deus vem fazendo coisas, mudanças nas nossas vidas, que se você olha para trás, muda muita coisa, né? O quanto mudou. E aí, o que eu queria falar hoje, deixar bem didático ali para todo mundo ver. Falar quais são os pilares para que Deus transforme a sua vida. E aí eu queria abrir para você. Quais são os pilares que você acredita que são importantes para que Deus possa agir na sua, na minha e na vida de quem está nos ouvindo? Os pilares para Deus ele poder ter acesso, né? Eu acredito mais que tudo é liberar acesso, né? Porque Deus, ele, por mais que ele seja onipotente, onisciente, ele tenha poder, ele não vai, ele só atua a partir do acesso que a gente dá para ele. Então, assim, o primeiro passo, acho que principal para o mover e o agir de Deus é liberar esse acesso, sabe? E eu vejo que as formas que esse acesso eles são liberados é através de uma entrega sincera, entende? Não significa dizer que muitas vezes, porque é o que as pessoas elas muitas vezes confundem. Ah, eu vou ser transformada de uma vez, e não é. E é o que você falou, é você olhar para trás e você ver o tanto que Deus ele já te transformou até aqui. Mas para ele conseguir, para Deus ele ter trabalhado durante esse tempo na sua vida, na minha vida, foi necessário ter dado um acesso lá atrás. Foi necessário que ele tivesse acesso através de um
pedido sincero, de um coração sincero, de uma entrega sincera, que a transformação ela vem gradativamente, né? Você acha que um pilar central seria o acesso de você deixar Deus trabalhar? Uma entrega sincera. Eu acho que é o pilar principal para uma transformação, é uma entrega sincera. Sabe que eu vejo isso também, porque na minha trajetória, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, é, eu estava aberto à mudança, Uhum. mas eu quis mudar. E eu É. não deixei. Não sei se talvez seja esse bem um acesso, mas o que eu fiz foi deixar ele trabalhar em mim. E através do trabalhar dele, do mover dele, eu fui me entregando e entrando em certos lugares. E é interessante que para você entrar em certos lugares, você precisa sair de outros. Então, nesse ponto, eu acredito que talvez seja o acesso que você esteja falando. Mas o acesso ele vem muito atrelado ao fazer, ao id, né? Ao id após mim. Então, talvez esse acesso ele tem um junto ali do deixar Deus trabalhar, você agir também. Sair de certos lugares, entrar em outros lugares. Sim, o acesso ele é justamente isso, eu acredito, que é quando você decide realmente ouvir a Deus e deixar ele trabalhar em você, né? Porque quantas vezes, assim, na nossa vida ou situações, existem pessoas que não têm acesso à nossa vida, não adianta. Aquela pessoa pode falar na sua vida, você não vai ouvir o que ela está falando, você não vai fazer o que ela está falando. Em compensação, você tem outras pessoas na sua vida que ela tem acesso a você. Ela pode chegar em você e falar: olha, eu achei que tal atitude você seria legal você mudar, ou tal atitude não tá legal. São pessoas que têm acesso a você. Então, mais que tudo, quando a gente permite que Deus ele venha trabalhar em nós, é isso. Que a gente vai ouvir o que ele tá falando e vamos colocar em prática porque a gente confia nele. E muitas vezes a gente não faz isso. É muito. As pessoas elas podem, ou a gente no início ali, são bloqueios, porque querendo ou não, esse acesso ele vai vir com muita transformação, vai vir com muita coisa que deixando no decorrer do caminho, muitas coisas que vai mudando. Só que eu penso mais que tudo que Deus ele é, cara, Deus ele é tão incrível que ele não muda a gente de uma vez só, porque nós não teríamos estrutura para ser mudado por completo de uma vez. Nós não conseguiríamos. Você vê que ele tira primeiro as coisas mais grotescas, aquelas coisas que são maiores, e aí ele vai trabalhando no caráter, ele vai trabalhando aqui, vai trabalhando ali. Ele tá sempre trabalhando em nós, tá? A gente tá sempre mudando alguma coisa, né? Eu vejo isso. Você acredita que isso pode ser um pilar também? O quê que você disse? É justamente esse trabalhar de Deus. É por fases, é por profundidade. É. Então, talvez profundidade, quando na verdade você deixa Deus trabalhar na sua vida e a partir do trabalhar, porque isso daí é bem interessante mesmo. Eu vejo que quando Deus vai trabalhando, ele vai trabalhando por camadas. Então, ele tira ali aquelas coisas que são óbvias, que são pecaminosas, Uhum. e a partir dali, pelo menos eu vejo e já vivi isso, nós já acreditamos que ali já tirou, tô santo já tô santo. E aí Deus fala, não, pera, deixa eu te mostrar mais isso daqui. Não, pera, deixa eu te mostrar aquela mentirinha que você fala ali. Não, pera, deixa eu te mostrar essa minha verdade aqui. E aí você vai vendo no detalhinho, cara, eu preciso mudar tanta coisa. E aí após isso, quando você começa a tratar essas coisas, aí ele vai começando a tratar coisas mais intrínsecas e internas, Uhum. né? É como um lapidar de uma pedra bruta, né? É como se Deus ele pegasse nós ali, pegássemos e é aquela pedra bruta. Aí ele começa a lapidar, 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 e no final, para virar uma joia, ele vai, tipo, é nos detalhes, é nos mínimos detalhes. Até, tipo, é um trabalho que começa desde a pedra bruta até os ajustes finos, né? Total. E é E um trabalho de dentro pra fora, né? é, Só que quando fala-se de dentro pra fora, é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho do Espírito Santo e um trabalho da pessoa que tá do outro lado ali também. uhum, E muitas vezes eu vejo que nós atrapalhamos o mover de Deus na nossa vida, seja por N motivos. Mas um dos principais motivos é que nós queremos as coisas do nosso jeito. Então, não, senhor, pera, até aqui tudo bem, você já ajudou, mas daqui deixa que eu toco, deixa que eu conduzo, porque eu já sei como fazer aqui, eu vou fazer do meu jeito, vai dar super certo. E quando, na verdade, a maior parte das vezes nós nem sabemos o que nós mesmos queremos.
E mais que tudo, eu vejo que para a gente conseguir ter a percepção do que realmente é a voz de Deus e a vontade de Deus, é o aprofundar-se, né? É a comunhão. É, tipo, é o mais profundo, igual você falou, é o mais próximo. Então isso seria mais, porque quanto mais você vai, Deus ele vai te mudando, menos perceptível vai ficando o que você tem que mudar. Então mais perto você tem que estar dele para você conseguir entender esses ajustes finos, para você conseguir entender qual é a vontade dele realmente para sua vida. Porque senão, porque você pode até ser uma pessoa que tenha sido que transformada um dia e se afastar dessa transformação e retornar para trás de novo. Porque você está se afastando da voz de Deus, você está deixando de ouvir ele. Então você começa a voltar para as origens, voltar a coisas que você havia deixado lá atrás por você não estar tão próximo mais de Deus, não ter deixado ele concluir a obra, né? Fazer a obra até o final, porque isso pode acontecer. Eu falo que eu já passei por uma experiência pelos anos que eu tenho. Graças a Deus, eu falo pela misericórdia dele. Eu, desde pequena, minha mãe, ela já me levava, eu tô no caminho. Me batizei muito nova. Mas no decorrer do caminho você pode se perder. Eu me perdi muito no fazer. Eu achava que estar agradando a Deus era estar fazendo coisas. E isso é muito prejudicial. Então você perde a percepção do que realmente era estar agradando a Deus. Eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava fazendo para Deus, porém eu me perdia nos detalhes finos, no que realmente Deus ele queria, o que ele queria realmente de questão de aqui dentro, de comunhão, de caráter, de personalidade, de comunhão com ele. Então é muito fácil você até mesmo tá no caminho, se afastar dessa voz e ele parar e você deixar de ser transformada, né? Teve algumas pessoas na Bíblia que viveram isso, né? Estavam, já estavam só no fazer, só, né? Só no serviço já, né? Já não tinha mais o mover de Deus na vida dela e ela estava só no serviço ali. E isso é complicado, né? Quando nós se afastamos disso. Mas só pra gente não fugir do tema que seria esses princípios realmente do que, de como fazer a sua parte e deixar Deus transformar. Uhum. O primeiro pilar seria realmente deixar Deus trabalhar, né? Acesso, Sim, você fala. E o permitir. segundo, pelo menos pra mim, seria profundidade. E na sua visão, teria um terceiro pilar, junto a isso que nós falamos hoje, pra realmente ser pilares na transformação de uma pessoa quando tem acesso ali ao caminho, a Jesus Cristo? Bom, eu acredito que os pilares centrais mesmo seriam esses, seria dar acesso, que ele engloba muita coisa ali, que ele já abrange muita coisa, que é uma entrega sincera, é você fazer a sua parte, é você querer mudar, é você sair de lugares, é você realmente você dar acesso para Deus trabalhar, ou seja, deixar Deus trabalhar e permitindo ser moldado por Deus. E o segundo realmente que é a profundidade, ela vem sobre uma profundidade que ela é o conhecer mais de Deus, ou você conhecer mais de Deus, saber quem é Deus, saber qual é a vontade dele. E essa profundidade, ela vem, eu vejo que por diversas maneiras, através do conhecimento da palavra de Deus, através de uma vida de mais entrega, uma vida de mais oração, uma vida de mais comunhão. Então, eu acredito que essa profundidade, eu acredito que se a pessoa ela manter esses dois pilares na vida dela muito bem alicerçados, ou seja, eu dou acesso e vou cada vez mais próximo. Então, eu deixo o espírito fluir mais, eu deixo ele acessar mais, eu deixo Deus ele trabalhar mais a cada dia em mim. Certo, mas você acredita que é possível conhecer Deus só pela palavra? Não, Porque conhecer a assim, Deus se só. aprofunda na palavra, que foi o que você Não. falou, né? Se aprofundar na Não, palavra. na comunhão, você se Como é? aprofunda na comunhão, na palavra, a profundidade, eu acho que ela é muito mais além, não é só a leitura, porque a Bíblia ela fala, letra mata, mas o espírito vivifica. Então, a letra só em si, ela pode matar, mas o que vivifica é o realmente o você querer conhecer mais a Deus, e conhecer mais a Deus são diversas formas que você vai usar, a principal é através da palavra dele, você conhecer A a Bíblia palavra fala dele. sobre
Conhecer e o conhecer vem da palavra de Deus, né? O que sim, o conhecimento para A você fé vem pelo conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus. pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas sim, a palavra ela é principal, mas para você ser profundo, você precisa ter palavra, você precisa ter comunhão. Então eu acredito que a profundidade ela vem sobre tudo isso. Cara, bacana, bacana. É uma coisa para se analisar. E eu creio muito em que você precisa sim se aprofundar na palavra, mas quando eu falo de comunhão, ao meu ver, a comunhão ela é totalmente, totalmente no caso de retidão. Então, assim, eu sei se eu tô próximo de Deus, se eu tiver em retidão as palavras dele, se eu tiver em oração, se eu já tiver dado um glória hoje. Se eu tô muito distante, eu já começo A profundidade, né? mais do louvar, do agradecer, do obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado, Senhor, por esse dia. Nos guarde nosso sono, nossa noite. Acampe os seus anjos fortes em nossa casa no dia de hoje, sabe? Então, a comunhão, ela envolve e engloba isso pra mim. E a palavra, ela é um alicerce muito forte. É bacana, Eu interessante. acredito que um outro pilar fundamental que seja bastante também essencial para uma vida de transformação e que a pessoa ela permaneça, ela viver em comunidade. Eu acredito que é importante também. É, porque essa transformação, ela, querendo ou não, ela ela estar frequentando, porque ela ir realmente se reunir, como a Bíblia fala, viver que é o que Deus ele quer, que a gente viva Congregar aí, né? congregar, que a gente viva em comunhão, que a gente viva entre os irmãos. Então, tipo assim, o que você mude, isso daí vai muito do mudar ambientes, mudar tudo, você estar com pessoas, estar em ambientes onde todos professam a mesma fé. Isso muda a frequência, né? Não, absurdo. Eu creio muito que seja, né, nesse formato. E eu vou até além. Eu acredito que para você ter uma vida de retidão e de caminho, tem que querer. Tem que querer muito. E esses são alguns pilares que deu certo nas nossas vidas. Mas é claro que cada pessoa tem uma vivência. Não tem como você comparar dos heróis da fé, por exemplo, a quais são os pilares de todos eles. Não tem uma coisa única. José foi para cisterna para virar governador. Paulo teve que ficar cego para poder padecer pelo nome de Cristo, pregar para os gentios, né? Então tem toda uma trajetória e cada um tem a sua. Eu acredito que o pilar principal que, tipo, todos eles mantinham era saber em quem cria e não deixar as circunstâncias abalar. Você pode É, ver que, não tipo, parar, eles não, tipo, não parar. nada, tipo, eles sabiam muito bem quem eles eram. Eu acho que você saber muito bem o que você quer para sua vida, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, você saber o que você quer para sua vida, você saber aonde você quer chegar, é o pilar principal que eu vejo que eles tinham. Concordo. E não parar. Não parar. Para mim, o que tem em comum em todos os heróis da fé, todos eles eram ousados na fé. E eu falei isso esses dias, cara, com um amigo meu, e ele fala, e ele concordou. Não sei se quem tá do outro lado concorda. Deixa nos comentários, inclusive, o que vocês acham disso. Mas nós temos que buscar a certeza de um Deus vivo igual Davi. Uhum. Que mirrado, pastor de ovelhas, chegou no meio de um exército amedrontado, porque o exército de Israel estava com medo de Golias, né? Para quem conhece a história, e falou: quem é esse incircunciso que afronta o nome do Deus vivo? Só que antes de Davi ele passar por isso, ele venceu, tipo, ele matou um leão lá no deserto para defender as ovelhas Sim, sem que ninguém visse. Então, assim, querendo ou não, a, ele já vinha de uma trajetória, de uma confiança que ele já tinha dentro dele. Então, tipo, não é aquele momento, vou me preparar naquele momento. Não, ele já tinha isso muito intrínseco e eu dentro concordo dele. com você nisso, mas quantas lutas a gente já passou e aí nós chegamos na que nós estamos vivendo hoje, a gente acha que é a última. A gente fica com medo. É. Quantas coisas mais fortes, quantas coisas mais ruins você passou na sua vida e você, mediante a um problema que é muito menor do que tudo que você já passou, você fica com medo. Muitas vezes é porque deixa de olhar para quem realmente você
perde. Qual é a diferença de José, a diferença de todos esses heróis da fé, que não, Daniel, que não se dobrou, que todos eles, era que eles não se esqueceram de quem é Deus, de quem eles criam. Não importava a circunstância, não importava a Eu vou mais fundo situação. nisso. Eu acredito que eles deixaram de viver na carne. Porque Eles viviam num plano uma espiritual. coisa é falar assim, não, eu olhei pro problema, eu não olhei pra solução. Aí por conta do problema eu fiquei com medo. Não, não é, cara. Mentira. A verdade é que nós somos seres humanos e a gente fica com medo muitas vezes e durante muito tempo por coisas pequenas. Uhum. Quantas vezes eu fui fazer negociação e fiquei com medo de dar errado e era uma coisa simples. Quantas vezes você vai falar alguma coisa pra uma pessoa, você tem medo que você vai falar porque você não sabe o que você vai receber de volta. E isso é da carne. É. E aí, uma coisa que Paulo nos ensina é anda no espírito. Então, uma coisa, se você tivesse que falar uma coisa que todos os heróis da fé, eles davam o passo na carne, mas a mentalidade estava firmada em uma só pessoa. Então, eles falam assim: eu não posso, mas Deus pode. E se ele tá comigo, eu vou. Então, e tem passagens, eu não sei exatamente agora, mas tem passagem que fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então, isso é muito uma verdade que eu creio. Eu creio que nós, infelizmente, temos que buscar a fé no espiritual, sem deixar de dar o passo na carne. Porque se você for ver, observar isso é muito real. Porque se for ver os heróis da fé, é como a gente estava falando, eles já vinham de algo que eles já criam naquilo dentro deles. Daniel, ele já tinha uma comunhão com Deus, ele todo dia, era 3 vezes no dia, ele estava ali falando com Deus, ele estava muito próximo, ele sabia, ele vivia num lugar onde, tipo, era contrário totalmente à fé dele. E você conseguir manter a sua fé, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias, você conseguir se manter fiel, mesmo quando tudo diz que não, É convicção do que você quer. é convicção do que você quer. Então eu acho que assim, você saber quem você é, saber quem é Deus, saber o que para onde você quer ir, é primordial, porque isso vai fazer com que foi o que fez os heróis da fé eles permanecerem, porque eles tinham convicção. Tipo, eles eram aguerridos, não adiantava. Eles tinham uma certeza dentro deles que pode jogar na cova do leão, pode fazer o que você quiser, como se disse, perecer, pereci, se eu morrer. Porque eles sabiam que a vida ela não era só aqui, né? Então, eles sabiam em quem eles tinham crido. Então, é como se você tá numa circunstância ali na sua vida, um momento que você fala. Cara, não importa o que eu passar, eu tenho certeza que Deus ele vai me sustentar, sabe? Eu sei que pode vir a luta que for, pode faltar, é como aquela música que diz, né? Pode o azeite faltar, pode a árvore não dar fruto, pode faltar tudo, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Deus. E isso é muito na nossa vida, porque muitas vezes você vai se deparar com situação onde você não vai ver ali claramente a colheita chegando, você não vai ver, você vai ver tudo o contrário e você precisa crer contra as circunstâncias, você precisa saber o que que você quer na tua vida. E continuar remando, né? E continuar indo, né? E acreditando, né? E a fé é justamente isso, né? Eu creio muito nisso. Pra gente finalizar aqui, realmente trazendo uma conclusão geral sobre esse bate-papo incrível, é que nós precisamos cada vez mais andar no espírito. É. Só que andar no espírito não é deixar de andar na carne. Porque uma coisa é eu esperar em Deus, outra coisa é eu esperar. Eu posso só estar aqui esperando, nada acontece e te digo, nada vai acontecer porque eu só estou esperando. Mas como eu espero em Deus? Eu espero em Deus que nem a mulher samaritana, eu espero em Deus que nem Josué, que nem Moisés agindo, seguindo. E na dúvida, eu faço que nem João. Senhor, é tu mesmo ou devemos esperar outro? Porque, cara, que atitude. Muitos falam, né? Ah, mas João duvidou. Cara, quem em algum momento não tem dúvidas? Quem? Mas olha que atitude linda.
eu tenho dúvida, eu não ajo sem pensar. Porque se eu agir sem pensar, eu posso decepcionar você. Porque na dúvida, muitas Pergunta. pessoas falam, como você saber a resposta de Deus? E, o silêncio, porque muitas pessoas, elas, na verdade, muitas vezes, né, a gente pode usar isso como um argumento. Eu já usei. Você pergunta algo para Deus e você não tem uma resposta imediata, então você fala, eu acho que é isso, mas você vai muito pela, eu acho que Deus falou isso, e vai na dúvida e faz. Na dúvida, não faça nada. Na dúvida, segue perguntando. Se Deus não te respondeu, tem coisas que é óbvio, tem coisas na sua vida que são respostas óbvias, que aquilo você já sabe que vai fazer mal, você tá perguntando só porque você quer um sim, na onde você sabe que é um não. Beleza, mas tem coisas na sua vida que você precisa de um direcionamento e ele não veio, na dúvida, não faz. Segue perguntando. Se a gente pegar no embasamento bíblico, aí pode ser até contra do que muitas pessoas. É que assim, hoje o que a gente vê muito são pessoas, é uma briga, né? Entre pessoa que acredita em X, pessoa que acredita em Y, todo mundo tentando explicar Deus, quando na verdade pessoas que já são especialistas na teologia, e nós não somos especialistas, mas eu tenho uma vivência minha. E o que eu posso falar é que, do contexto e do pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia, é que Jó, por exemplo, teve uma época que Deus não estava falando com ele. Uhum. Porque ele começou a orar, começou a orar. E por quê? Porque ele estava na prova. Então, tem algumas coisas aqui, né? Às vezes Deus não está falando com você porque está distante. Uhum. O Espírito já se retirou de você, você está em pecado, ou então você está distante na sua fé, na sua comunhão. Você não vai ouvir mesmo. É. Deus pode gritar ali que você não vai estar sensível para ouvir a voz dele. E aí você pode ignorar isso como se Deus não estivesse falando. E aí você pode agir como pode não agir também. E os dois casos são ruins. Porque, vamos por exemplo, pegar o caso de Josué. Quando eles foram atravessar o monte, atravessar o Jordão, ele poderia agir ou não agir. Se ele não agisse no caso ali, seria muito ruim pro povo. Porque eles não iam cruzar, não iam alcançar a terra que já tinha sido prometida. Então, o não agir eu também vejo como ruim. Mas o agir sem direcionamento é, muitas das vezes, pior. Mas é por isso que eu falei, porque tem Esse é o coisas primeiro que ponto. aham, tá, Que é quando você tá distante. E a gente sabe quando a gente tá distante. sim. Segundo ponto, quando nós estamos na prova. Quando Deus está provando você de alguma coisa, ele não fala. Por quê? É igual à escola? Não, não é igual à escola. Ele quer ver como você vai agir na situação. Ele quer testar o seu caráter. Ele quer testar, às vezes, a sua fraqueza. E na sua fraqueza, que foi o que ele disse para Paulo, ele falou: o meu poder transborda. Não falou com essas palavras, mas o que ele quis Uhum. dizer é que meu poder, ele é exaltado na sua fraqueza. Se aperfeiçoa, né? Exato. E aí foi quando Paulo falou para ele assim: então, de bom grado me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o seu poder seja aperfeiçoado em mim. Então, isso é quando nós estamos na prova. Só que quando nós estamos na prova, Deus está esperando uma atitude. Deus está esperando um posicionamento seu. Uhum. E aí você tem a opção de ficar parado nesse caso? Nem Não, sempre. nem sempre. Então, eu creio muito que se Deus não está falando com você, tem um manual que ele deixou. Ele espera. É certo que Deus espera alguma coisa de você. Eu creio nisso. Você precisa tomar alguma providência. Deixa alguém falar na sua vida, deixa a Bíblia falar na sua vida. Alguém nem sempre é o caminho, mas a Bíblia ela pode falar na sua vida. Eu acredito muito nisso, que se você não tá ouvindo a voz de Deus, você tem que entender o porquê. Porque eu já passei por situações onde eu busquei de Deus uma resposta e a resposta ela veio tipo de forma muito clara, muito nítida. Você abrir uma passagem e ser exatamente aquilo. Nossa, diversas vezes. Quantas vezes de você abrir ali a Bíblia e vir a passagem de forma muito clara. Tipo, a resposta ela ser tipo como entregue. Como já tiveram vez de você buscar e parece que Deus ele se calou ali. Então, é onde você vai buscar no que você tem, a Bíblia. Então, mediante a tudo que eu aprendi, mediante o que Deus ele ensina por certo ou errado, vou ou não vou?
Não. Se isso, de alguma maneira, eu tô buscando, porque a gente sabe quando a gente busca uma resposta, um consentimento de algo que a gente sabe que lá no fundinho não é certo ou que nós não deveríamos fazer, e a gente tenta buscar uma resposta. Então, se tá ali, naquela circunstância, vai buscar na palavra a resposta. Se você não ouviu de forma clara, o manual tá aí. Eu creio muito nisso. E eu não tenho mais palavras pra dizer sobre como esse conteúdo foi relevante, assim, pelo menos pra mim, É. agregou demais. E eu com isso a gente vai ficando por aqui. Como que faz, novamente, pra se inscrever no nosso canal, fazer parte disso e deixa você encerrar por aí. Como Maria, underline melhor parte, já compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque quando você compartilha, esse conteúdo ele é mais entregue e ele vai sim chegar no coração e na vida para poder transformar mais vidas. Então, recapitulando aqui de forma rápida, para Deus ele transformar a sua vida, você precisa dar acesso para ele e para ele seguir te transformando, nos transformando, nós precisamos cada vez mais estar entregue, mais próximo e mais profundo na palavra dele. Fica com Deus e até a próxima.